Muito boa tarde, eu sou o professor Henrique Litaif do canal Lógica Online. Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão para o Enem e também preparatório para o macro da UEA. Hoje a nossa aula é uma de Física, Reflexão da Luz, Espelhos Planos, material que faz parte do edital. Caso você queira fazer parte de nosso grupo de estudos, entre no link que está no final dessa aula. Temos pacotes maravilhosos para as matérias de matemática, física e química, videoaula, exercícios, resolução desses exercícios e também grupos de monitoria. É um trabalho muito bom online, olha, de verdade, não é porque eu fiz não, tá bom? Né, pessoal, que é muito boa essa aula? Sim, professor. É sério, todo mundo respondeu, não foi feito isso, tá bom? Então vamos lá, reflexão da luz, espelhos planos. A gente fala de espelhos planos pela definição do que significa espelho. Espelho é uma superfície, que eu tenho uma superfície de separação, e quando eu tenho meio 1, e aqui embaixo eu tenho meio 2. E o raio de luz, quando ele incide sobre ele incide em um determinado ângulo, ele bate, volta. Nós dizemos que esse raio que incide é raio de incidência, e esse raio que reflete é raio de reflexão. Não riam, tá? Para ser superfície refletora, ela tem que ser uma superfície lisa e que tenha coeficiente de absorção próximo igual a zero ou próximo de zero. Ou seja, ela não absorve raios luminosos, pelo menos o espelho ideal. Ele não absorve raios luminosos. Nesse caso específico aqui, nós temos o que nós chamamos de superfície refletora. Deixa eu anotar isso daqui. E ao termo dessa superfície refletora, normalmente, pelo menos no dia a dia, né, para que nós tenhamos essa superfície refletora, nós pegamos um pedaço de vidro e hoje em dia nós colocamos uma pequena camada de normalmente cloreto de prata, que fica depositado nesse material. Pode ser nitrato de prata, cloreto de prata, seja como for, a prata, por meio de uma reação de eletrólise, ela fica depositada no vidro. E como ela fica protegida da oxidação, fica bem interessante. Esses espelhos comuns que nós temos, não é exatamente prata, né, mas é outro tipo de material, mas fica com uma superfície refletora muito boa mesmo, muito bonita. Bom, quando você faz análise do que nós chamamos de superfície refletora, nós temos dois casos para analisar, que são os dois casos da nossa aula. Do espelho plano, que é o primeiro caso que nós vamos ver, e também das superfícies esféricas. No espelho plano, você tem o raio de incidência, deixa eu colocar aqui, por favor. Você tem o raio de incidência, você tem o raio de reflexão. A análise dos ângulos é sempre em relação a normal. O que é normal? O normal é uma reta imaginária que é perpendicular a um plano de apoio entre elas. Aqui você tem o meio de separação, meio 1, meio 2, onde isso aqui vai ser o espelho, a superfície refletora. A normal é uma reta perpendicular que vai cortar esse raio luminoso exatamente no ponto que ela toca na superfície. Esse ângulo chama-se ângulo de incidência. Esse ângulo aqui chama-se ângulo de reflexão. Então ficou claro, né? O ângulo que nós utilizamos, ou pelo menos o ângulo que nós analisamos, sempre é um ângulo em relação à normal. É interessante quando nós vemos esses raios luminosos que essa propriedade ela vai colocando, olha só aqui, ela vai sempre se repetindo. Aqui temos vários espelhos, bem bonitos esses espelhos aqui. Aqui tem um raio incidindo, sempre em relação à normal. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Aqui é a mesma coisa. Agora é ângulo de incidência, aqui é ângulo de reflexão, normal. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão, e vai embora. Ficou claro que a relação? Bem interessante, né? A partir desse caso aqui, nós podemos obter algumas propriedades dos raios luminosos que são muito importantes. E podemos descrever a primeira lei dos raios luminosos, que é essa daqui. O raio refletido, normal aquela linha perpendicular, né, que nós falamos, e o raio incidente estão no mesmo plano. Com licença, deixa eu só fazer aqui minha mágica, ver se eu consigo. Pronto.
Então, o que que nós temos aqui, essa relação? É muito triste quando a tecnologia não funciona, na verdade. Tá bom, vai ficar assim mesmo. Por que que eu escrevi dessa forma? É para diferenciar do que significa raio refratado. Raio refratado é quando o raio de luz ele atravessa o meio. No caso do nosso raio luminoso aqui, você tem aqui as características do raio luminoso. Quais são? O raio de luz, ele incide aqui e refrata. O ângulo em relação aqui, ângulo de incidência, ângulo de refração. Raio de incidência, raio de refração. Fica lindo, né? Segunda lei, anotem, por favor. Essa aqui é mais famosa, né? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Ou seja, ângulo R é igual a I. Ficou claro o que eu falei? Beleza. A partir desse conjunto dessas duas leis, do fenômeno da reflexão e fenômeno da refração, nós vamos conseguir montar todos os casos de raios luminosos. É bem interessante mesmo, bem legal. Tá bom? Só um minuto, por favor. Pronto. Tá aqui, olha. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. E pela lei da refração, da reflexão, I é igual a Rzinho. Marcela, pode falar. Sabe lá rapidinho, só para terminar de anotar, por favor. Sim, senhora. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Quem quer perguntar algo, algum detalhe assim? Muito bem. Poxa vida, se eu não fosse professor, eu seria cantor de barzinho ali. Eu gosto muito dessas músicas assim, de noite, eu rondo a cidade. Conhece essa música, Emerson? Pronto. Tá bom, vamos lá. Exercício 1. Vamos dar uma olhada aqui. Ele fala o seguinte: um raio de luz incide no espelho plano, formando com sua superfície um ângulo de 40 graus. Qual é o correspondente ângulo de reflexão? Bom, primeira coisa que eu sei é que esse ângulo, esse I mais 40 tem que ser igual a quanto? 90 graus. Porque a normal, ela forma... Rapidinho aqui, deixa eu colocar outra cor. A normal, ela forma com a superfície do plano, é sempre perpendicular. Portanto, esse I mais 40 graus, que está aqui, tem que ser igual a 90 e tem que ser igual a 50 graus. Então, aqui é 50 graus. Beleza? Qual a segunda propriedade que nós temos? Eu sei que R é igual a I, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Consequentemente, o ângulo de incidência é igual... Aliás, o ângulo de reflexão, desculpe. O ângulo de reflexão é igual também a 50 graus. Moleza, não é verdade? Alguma dúvida aqui? Tirem print. Vamos lá, continuando. Caso 2, P228. Ele fala o seguinte nessa questão. Um raio de luz incide sobre o ponto I de um espelho plano E após a reflexão e atinge o ponto P, e passando pelo ponto P, aliás. Só um minuto aqui, por favor. Vini, querido. Você nunca se atrasa, como é que você faz isso, querido? Sentimos a sua falta. O raio de luz, beleza aqui. De novo aqui. O raio de luz incide no ponto I de um espelho. Vamos desenhar esse raio de luz aqui. O raio de luz incide no ponto I de um espelho. Bem aqui. Poxa vida. Tá aqui o raio de luz. E após reflexão, ele passa pelo ponto P. Beleza. Quais são outras características? Beleza. Determine o ângulo de incidência. Para você desenhar ou fazer o esboço de um raio luminoso, primeiro você desenha o raio luminoso. O segundo passo
é desenhar a normal. O que é a normal? A normal é uma linha perpendicular ao plano de reflexão, que no caso é o plano do espelho. Perfeito, bacana, legal. Agora, eu tenho que descobrir duas coisas, que é a pergunta do problema. Quanto que vale esse ângulo I e o ângulo R? Perdão, o ângulo I e o ângulo R, ou seja, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Em primeiro lugar, vou descobrir quanto que vale esse ângulo, que eu vou chamar de alfa, tá bom? Como é um triângulo, deixa eu colocar ele aqui para o canto. Aqui vai ficar 2, aqui é 2, aqui é alfa, né? A gente pode fazer por tangente, né? Cateto oposto, tangente de alfa, é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente igual a 1. Qual é a tangente que vai dar 1? A tangente que vai dar 1 é alfa igual a 45 graus. Nesse caso, eu tenho 45 graus. Então, beleza. Substituindo aqui, o que que eu tenho? Aqui é quanto? 45 graus. Eu sei que, fazendo só essa parte aqui, só esse pedaço, eu sei que 45 graus mais o ângulo de refração aqui tem que ser igual a quanto? 90. Porque é normal. A soma dos ângulos tem que ser igual a 90 graus. Desse lado, claro. R vai ser igual a quanto? R é igual a 45 graus. Como eu sei que R é igual a I, o que vai acontecer aqui? I vai ser igual a quanto? I vai ser igual a 45 graus. Mais fácil do que isso, só empurrar bêbado em ladeira. Ficou claro? Beleza, perfeito. Tirem print. Próximo agora.